Esse mês, o nosso tema é voltado às mulheres lapidadas. E ao longo do mês de março, eu quero falar sobre algumas mulheres. E hoje eu trago Agar. É sobre ela que eu quero conversar com a igreja no dia de hoje. Nossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo 21. Livro do Gênesis, capítulo 21. Eu vou começar a leitura no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando Isaque cresceu e estava a ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o seu filho, de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar, que foi: Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Oremos, irmãos amados. Pai, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito e operado na vida do teu povo. Tem chegado, Senhor, a hora da partilha da palavra. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que esta palavra seja ministrada, seja revelada pelo teu Espírito Santo e encontre lugar em cada coração. Eu me deixo abandonado aos teus braços, para que, conforme a tua vontade,
o Senhor possa usar-me como lhe parecer bem. Em nome, por amor de Jesus, que vive e que reina para sempre, fala, Senhor, que o teu povo ouve. Amém. Amém. Meus irmãos, queridos, eu quero conversar com a igreja nesta manhã sobre crises existenciais na vida de Agar. Crises existenciais na vida de Agar. Uma pergunta que eu gostaria de fazer à igreja nesta manhã, e eu conto com a sua ajuda. Pergunte à pessoa que está do seu lado: que crises você está enfrentando neste momento? De novo aí para o irmão do seu lado: que lutas está enfrentando neste momento? Então é sobre isso que eu quero falar neste dia com a igreja. Crises existenciais na vida de Agar. Irmãos amados, Agar é uma escrava egípcia, serva de Sara, esposa de Abraão. A Bíblia diz que Sara não podia gerar filhos. Eu disse aqui em alguma ocasião que a Bíblia é o livro dos inférteis. Agar era uma escrava egípcia e Sara era a esposa de Abraão, e ela não podia gerar filhos. Ela era estéril. Nessa altura, Deus já havia ministrado a promessa de que faria uma grande nação através de um descendente de Abraão. E Sara via os anos passar, Abraão via os anos passar, e eles estavam preocupados com isto. E Sara então olha para a serva Agar, escrava, e propõe ao marido: olha, Abraão, como já estamos a ficar mais velhos e eu não posso gerar, então receba a minha serva e faça dela uma esposa, para que você possa gerar dela o filho que será nosso. A nossa descendência poderá assim avançar e se cumprir aquilo que Deus havia prometido. Abraão concordou com a ideia e ele foi, então se serviu da escrava, e felizmente a escrava engravidou. Só que é tão interessante perceber que a escrava engravida. Nesta cultura, o escravo e servos são figuras diferentes. O escravo não se pertence, não tem liberdade. O servo tem a liberdade de ir e vir. O escravo, ele não se pertence, ele não tem voz e ele não tem vez. Agar agora está grávida. E é tão interessante que começa agora a lhe subir assim um espírito. Eu agora estou grávida de Abraão, que é exatamente o patriarca. Então agora eu era uma escrava, mas agora eu também sou uma pessoa importante, porque eu estou grávida do patriarca. Vou gerar um filho do patriarca Abraão. E começou a subir um espírito de grandeza no coração de Agar. E ela então começa a Bíblia diz, começa a caçoar. No texto hebraico, a palavra caçoar, zombar, dá a ideia de uma humilhação. Ou seja, Agar está grávida e agora começa a humilhar Sara. Sara, que era a mulher de Abraão, a mulher casada, a mulher legalizada. É tão interessante perceber que nessa cultura, sim, e é assim que procedia, Sara precipitou-se em propor que Abraão se deitasse com a escrava.
Mas o código de Hammurabi previa que se a mulher casada não gerasse filho, ela podia indicar alguém ali para se deitar com o marido, e o filho da escrava ou dessa outra mulher seria do casal. Até aqui estava tudo ok. Quando Agar começa a humilhar Sara, Sara fica muito chateada com ela e vai ter com Abraão. Vem cá, Abraão, essa escrava aqui, ela não me respeita, essa escrava está me humilhando. Então Abraão toma medidas. Como sempre, homem transfere a responsabilidade. Abraão olha para Sara, ela é tua escrava, faça dela o que você quiser e bem entender. Aí ela foi lá, o texto diz que ela humilhou Agar, não é? Uns sugerem inclusive que ela terá espancado Agar grávida, e Agar foge para o deserto. Só que ela chega no deserto, aparece um anjo do Senhor e vai dizer: Agar, o que estás aqui a fazer? Ela olha, a minha senhora, ela me maltratou e por isso eu fugi. Agar, bate bola baixa, volta para casa, volta para tua senhora, se humilha perante ela e fique lá, porque esse filho que você está gerando é de Abraão, e eu farei dele também uma grande nação. E aí então Agar volta para casa, se humilha e vai, e ela é recebida de volta. Até aqui, ok. Nesse entretanto, sabe, Ismael deve estar agora com 13 a 14 anos, então vai aqui nascer agora Isaac. Isaac nasce nesse entretanto e vai crescendo. E a Bíblia diz que quando Isaac é desmamado, Abraão dá uma grande festa. Aqui as mães dos pais, quem deu festa aqui quando desmamou o bebê? Nunca vi, está na Bíblia. Abraão dá uma grande festa porque a esposa havia desmamado o filho. Nessa altura da festa, Ismael, já grandinho, adolescente, começa a zombar com Isaac. As mães aqui sabem, quem mexe com seus filhos, meus irmãos, dá licença. Imagina que esta Sara está a gerar Isaac ali entre os 90 anos. Quantos anos passou para ela gerar? Mesmo quando Deus disse, dá ao Isaac, Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, ele não falou na mulher. Porque se ele tivesse dito a Sara que para levar o Isaac para ser sacrificado, ele que ia morrer no lugar de Isaac. Ele não disse nada a Sara. Você começa a perceber que Sara aqui tem um temperamento, é daquele jeito, ela é para frente. Então assim que ela vê o menino abusando do seu filho Isaac, ela vai para a outra vez. Agora vê que a história se repete. Lá atrás, a mãe de Ismael, Agar, está zombando de Sara. Agora é Ismael, o filho de Agar, zombando do filho. Aí agora ela chega para o marido outra vez: Abraão, diga Sara, olha aqui, está na Bíblia, livra-te desta escrava, porque o filho dela não será herdeiro com meu filho Isaac. Eu acho interessante que no casamento é exatamente assim. Quando os filhos erram, o que as mães dizem? O teu filho. Quando eles acertam, o meu filho. Porque é assim que ela está dizendo para Abraão: o filho da escrava não vai herdar com o meu filho. E ela nem diz o nome da escrava, nem da escrava, mas fala o nome do filho dela. Alguma semelhança com sua casa? E Abraão olha para a situação e diz: olha, chateado, perturbado, Ismael também era filho dele, agora o que eu vou fazer? Lá vem Deus. Deus é interessante. E Deus chega: Abraão, qual é o problema?
Senhor, Sara mandou embora Ismael e agora quer mandar embora também agora Agar. O que é que eu vou fazer? Abraão, fica calmo. Ouça a sua mulher. Não, Deus é interessante. Ouça a sua mulher. Faça tudo o que ela mandou fazer. Alguém disse que essa é a primeira parte da Bíblia que uma mulher manda num homem. E Deus diz a Abraão, faça tudo o que ela mandou fazer. Mas quando Deus diz a Abraão, faça tudo o que ela mandou fazer, não está validando o comportamento de Sara. Ela não está certa. Mas Deus diz ao Senhor Abraão, não se preocupe com a ranzinzice de Sara, porque o mau comportamento dela não vai atrapalhar o projeto que eu tenho com a sua descendência. Por isso, a seguir eu vou dizer, olha, então manda ela embora, porque eu também vou fazer de Ismael uma grande nação. E Abraão, perturbado, pega um pote de água, uma vasilha, um punhado de pão, entrega a Agar para ela ir embora. A Bíblia diz que ela foi para o deserto de Berseba. E aqui eu começo a partilhar a mensagem desse texto. Vejam vocês. Qual foi então a primeira crise de Agar? A primeira crise de Agar nós encontramos aqui no verso 10. A crise da rejeição. Crise da rejeição. Olha o verso 10. E disse Abraão a ela, livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. A psicologia afirma que a dor da rejeição é tão intensa que se manifesta com dor física. Eu disse aqui há dias atrás que uma crise de rejeição, ou seja, uma crise de rejeição tem o mesmo impacto de um soco dado no estômago. O efeito é o mesmo. Vejam vocês, então o sentimento de Agar aqui, ele tem sido usada. Quando precisaram de mim, eu estava aqui, eu tive utilidade. Agora que já não precisam mais de mim, me descartam. Você já foi rejeitado alguma vez? Você já foi descartado alguma vez? Você já foi desprezado, desprezada alguma vez? E você já passou por essa experiência? Então você entende o sentimento da vida de Agar. Todo ser humano, em algum momento de sua vida, já enfrentou o braço rígido da rejeição. Há pessoas, por exemplo, que eu escrevi aqui, achei interessante. Há pessoas que são rejeitadas por causa da sua fé. Muitas vezes na família, quando uns são cristãos e outros não, os que não são cristãos, geralmente zombam da nossa fé lá em casa. Alguns enfrentam rejeição por causa da sua cor. E eu lembro que lá no Brasil, em algum momento, você está subindo do metro, aí para a escola, e aí a senhora olha do lado e vê que é um preto, pega a bolsa e troca de mão. Quem já passou por isso aqui? Está aqui. Outros ainda enfrentam a rejeição, são rejeitados por alguma inabilidade física. Outros enfrentam a rejeição no casamento. Tem maridos que rejeitam as esposas. Tem irmãs aí que são o sangue de Jesus. Se você parar para lhe ouvir, vai escrever um livro. Porque o marido nem passa perto. Sem dizer que eles não dormem na sala. E aqueles estão dormindo no quarto das crianças. Rejeição no casamento. Filhos são rejeitados pelos pais. E os irmãos?
na família que não são aceitos. Foram cortados. Ninguém quer saber dele, ninguém quer saber dela. São rejeitados. Isaías 53:3 diz que o profeta declara em relação ao Senhor Jesus: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus conhece o azedume da rejeição. Por quê? Porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Rejeitado. E pessoas que são rejeitadas tendem a ser manipuladas, exploradas. Por quê? Porque elas dependem da aprovação daqueles que os rejeitam para sentirem-se bem. Tem gente que só está alegre pela opinião pública. E parece que há pessoas que têm dom de jogar para baixo os outros. Tem gente que depende de aplausos para sentir-se bem. Depende de elogios. Tem gente aqui, se você não faz um elogio, dá crise. Falaram de todos menos de mim. Gente, leram o nome de todos menos o meu. Está aqui. Pessoas rejeitadas, elas têm este problema, irmãos amados. Então agora, em nome de Jesus, vejam vocês, a filha que foi rejeitada pelo pai vai ter problemas no casamento. O filho que foi rejeitado pela mãe vai ter problemas no casamento. Por quê? O problema da rejeição vai afetar a relação do casamento. Quem casou com uma controladora? Não baixa a cara, não. Tem histórico lá atrás. É isso que nós vemos aqui. Então abra mão de todo o ambiente de rejeição no seu lar e estabeleça uma comunhão com Deus e leveza para a sua casa, para a sua família. Tem gente ainda que vive a síndrome do coitadismo. Se faz de coitada ainda porque foi rejeitada, é verdade. Agar está a viver aqui uma crise do deserto por causa da rejeição. Vai na casa de Isaac para ver. Isaac preferia quem? Isaú. E Rebeca preferia Jacó. Lá em casa há pais que fazem distinção de um filho em relação ao outro. Pais que têm predileção de um filho em relação ao outro. E é interessante porque às vezes o mais novo é que trabalha. O mais velho não trabalha. O mais novo eles chamam de mano. E o mais velho porque não trabalha, eles chamam pelo nome próprio. O mano já chegou porque é o que traz arroz, feijão. Inverteu-se os valores. É isso aqui que estamos a ver. E o resultado disso aqui é uma guerra entre os irmãos que dura 20 anos. Por causa da falta de inteligência dos pais. Então, preste atenção. Não sei quem te rejeitou, mas sinta-se aceito por Jesus. A primeira crise de Agar é a rejeição. Quem nunca foi rejeitado na vida aqui, meus irmãos amados? A mãe que decide não ter uma criança e toma a decisão de abortá-la e o plano não se concretiza, a criança nasce e já sofreu o impacto da rejeição. O pai, porque o filho não saiu parecido com ele, saiu parecido com a mãe ou com o cunhado, porque às vezes acontece.
para ver se vai para confirmar as coisas. Esse menino, essa menina, acaba sendo desprezado, sofre rejeição. Hoje, o Espírito Santo quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, para tirar o mal da rejeição. Deixa ele entrar. Segunda crise de Agar, que encontramos aqui no versículo 14. Vejam lá, a crise da decepção. Olha o texto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. E aqui entre nós, você já sofreu alguma decepção? Pastor, já me entrei tanto nessa vida que nem dá para contar. Veja lá. Quantas alegrias Ismael não trouxe à casa de Abraão antes de Isaac nascer? Quanto Ismael alegrou o coração de Sara? Quantas celebrações Ismael não ocasionou na tenda de Abraão? E o sentimento de Agar é, por causa da briga de duas crianças, nós estamos sendo punidos e jogados à própria sorte no deserto. E é muito interessante porque nas nossas famílias é exatamente isso que acontece. Às vezes as brigas não são por motivos justificáveis. Por isso é que algumas vezes, como é que nós reagimos? Isso também é para gerar problema. Agora eu pergunto aqui, qual família que na casa dele um adolescente nunca pirraçou uma criança? Eu tenho lá em casa o Asa. Ele sofre com os grandes. É uma briga de titãs. E vira e mexe, tem que estar lá, entrar para ir acudir a coisa, porque nem sempre os adultos têm paciência com as crianças. Tem na minha casa só, na tua também. E é isto aqui que está a originar uma confusão aqui. Então a gente se puxa vida por causa de uma briga de duas crianças. Me expulsam, eu e meu filho, sem ter para onde ir. Então Agar está decepcionada. E eu coloquei aqui, a decepção se dá quando você acredita em algo e o resultado é exatamente oposto. Você faz um acordo e cumpre a tua parte do acordo e a outra pessoa te dá um calote, te engana. Como dizíamos antigamente, bisna. É, não é? Qual é a sensação do coração? É isso que aconteceu com Agar. Você confia a sua vida para alguém porque você acredita na pessoa. É amiga, e de repente essa amizade ganha distanciamento e agora esta pessoa sai falando da sua vida para outras pessoas. Tem gente aqui passando isso. Puxa vida, pastor. Éramos próximos. Tomávamos café juntos. Partilhávamos. Agora houve uma situação e agora a outra pessoa que demonstra mau caratismo sai falando da vida do outro porque se desentenderam. Isso frustra, decepciona. Veja lá, isso fere e muitas vezes quando nos decepcionamos não sabemos o que fazer. Agar sofre uma profunda decepção, pois toda a sua expectativa na família de Abraão lhe saiu caro. Imaginem vocês. E aqui eu trago a figura de Jesus. Eu trago a figura de Jesus. Vejam vocês que foi traído por Judas. O apóstolo deveria ser o mais próximo. Judas era o tesoureiro. Era um homem de confiança de Jesus. E mais do que isso, eu encontro aqui Judas era parente de Jesus. Por quê? Porque a palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que indica que Judas e Jesus eram a mesma tribo, eram parentes.
fica claro que muitas vezes aqueles que mais nos causam dores são pessoas próximas a nós. Você confia na pessoa e ela traz sua confiança. Você se doa, abre o coração, põe para sua casa, mas ela te expõe. Diga aí, cuidado com quem senta à sua mesa. Porque você pode estar alimentando o próprio inimigo. Porque a cobra te mata enquanto te abraça. A cobra te mata enquanto te abraça. Veja lá, decepção de Agar. Veja lá, Judas era próximo de Jesus, mas a decepção veio. Na vida é inevitável enfrentar decepções, é parte da vida. Quem te traiu? Quem traiu a sua confiança? Quem te decepcionou? Quem te frustrou? Ou também, você frustrou quem? Traiu quem? Decepcionou quem? Abusou da confiança de quem? Expôs a quem? Essa é a reflexão da hora. Veja lá. Uma outra crise de Agar. Eu queria ir para a última crise. Veja lá. A crise do filho em perigo. Versículo 16, vejam lá. E foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Irmãos, quando eu cheguei aqui, o meu coração rasgou e eu vou explicar por quê. Pais sofrem menos quando eles estão em perigo. E sofrem mais quando os filhos estão em perigo. Alguém consegue dimensionar a dor da alma de Agar? Por causa dos seus filhos, os pais não têm problemas em passar a noite acordado. Cadê as mães aqui? Uma gripe, já faz serão aí. Não, eu escrevi isso e eu fiquei de fato assim muito constrangido. Uma dor de cabeça, uma febrezinha da criança, não dorme mais. Você levanta agora, daqui a pouco levanta de novo, vai lá outra vez, levanta mais. Mãe, é isso, gente. Às vezes, cadê os pais aqui? Não vale a pena só achar que se competir com as mamães. O filho, às vezes, está noivo, mas dormindo com sucesso. Eu acordo algumas vezes. Mas que dorme. É isso aqui, precisamos saber. É isso aqui. Cadê os jovens aí, os filhos aí? Tá os filhos. Assim, os filhos aqui, os jovens aqui. Respeitem os pais. E parece que Deus tem um propósito grande nessa igreja, porque a semana passada eu falei sobre esse assunto e hoje o texto nos encaminha outra vez para que os filhos têm que ter mais respeito pelos pais. Vou usar aqui uma expressão feia, mas pronto. Mais respeito com os pais. Veja lá. Filhos. Veja lá. Agar não tem solução para o problema. Então ela se afasta porque não suporta ver o filho a chorar e presta a morrer. Isso é uma crise. Cadê as mães aqui? Seu filho está doente, o que você faz? Quando você vai para o hospital e ouve, mãe, fizemos tudo e não podemos fazer mais nada. E o médico fala, agora sou Deus.
Diga aí para o irmão do seu lado: se não morreu na mão do médico, não vai morrer na mão de Deus. Se não morreu no alcoolismo, não vai morrer na mão de Deus. Se não morreu nas drogas, não vai morrer nas mãos de Deus. Meus irmãos amados, isso é uma crise. Quando os nossos filhos estão em perigo, o nosso coração dilacera. Cadê as avós aqui? Quem é avô aqui? Eu fui criado por uma avó e eu sei que o benefício de ter uma avó. A Bíblia diz que os netos são a coroa dos avós. Aqui, pergunte aqui essas avós aqui, quando o neto está doente, onde é que vai parar o coração delas? Minha sogra não está aqui, né? Será uma bênção. Às vezes temos que esconder dela qualquer crise dos miúdos, porque você acaba tendo o bebê e a sogra também numa situação complicada. Porque a avó é assim mesmo. A avó é assim. Quem é avô aqui reconhece o neto está doente, é uma aflição. É uma aflição. Agar está vendo seu filho morrer e ela não tem saída. E agora? Ah, meus irmãos, ainda bem que os nossos filhos têm a promessa de Deus. Aleluia! Eles têm a promessa de Deus, meus irmãos amados. E o inimigo, em nome de Jesus, não vai flechar o seu filho, porque ele tem a promessa do eterno. Ainda bem que a aliança de Deus fez com você incluir a sua casa. Que seus filhos possam entrar contigo na glória de Deus, o Pai da eternidade. Que seus filhos jamais sejam alcançados pelo diabo. E aqui eu quero profetizar para a vida dessa moçada: ei, endireitem os vossos caminhos e temam ao Senhor. Ai, Pai, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe a sua geração, até a primeira, segunda, terceira e quarta geração, com a bênção do eterno. Que todos os dardos inflamados do inimigo não cheguem à sua tenda, não cheguem à sua casa, não cheguem à vida de seus filhos. Todos os planos do inimigo contra seus filhos caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vejam lá, irmãos amados, terminando. Vejam vocês, Isaías 65, 23 nos informa: não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão descendência dos benditos do Senhor. Aleluia! Aleluia! É Deus dizendo que seu filho não foi gerado para a desgraça, não foi gerado para morrer nas mãos do inimigo. Por quê, pastor? A Bíblia responde: eles são benditos do Senhor. Benditos. Daqui. Vejam vocês, irmãos amados. Agora, Agar, no meio da crise, não sente a presença de Deus. Estou errante no deserto. E eu li e achei interessante. Meus irmãos amados, quem está aqui numa crise, fez uma oração e Deus lhe respondeu da mesma maneira sempre?
Pastor, eu e tal e Deus temos uma intimidade daquelas. Quando é hora, ele responde. Ei, eu sou pastor há muitos anos. Oro, leio a palavra, conheço as escrituras, vos prego aqui sempre baseado no Evangelho de Cristo. Mas, meus irmãos, tem dias que eu também tenho a impressão que Deus não está a ouvir. E ele, tem dias mesmo, meu irmão, que você parece que está ouvindo, Deus está falando assim, se vira. Tem horas que você, a ideia, eu assim, ei, a decisão é tua. Resolve, faça o que você quiser fazer. Quem nunca se sentiu assim? Pastor, já orei. Pastor, já fiz jejum, pastor. Já fiz propósito. Há umas até 21 dias de Daniel, não sei mais quanto, de não sei quem. Monte mais monte, uauê. Mas resposta que é boa, da onde? Quem nunca se sentiu assim? Quem se habilita? Olha aqui o texto. Agar, então, e nós somos assim que nem Agar. Agar se lembra da promessa. E ele agora no meio daquele tipo, mas Senhor, o Senhor prometeu que ia cuidar do meu filho, ia lhe fazer já uma grande nação, agora não tem água, vai morrendo já assim, como é que eles vão fazer, Senhor? Veja lá. Ei, diga aí para o irmão do lado, Emuná. Tenha fé. Tenha fé. Aqui, versículo 16. A propósito, na crise, veja lá, e foi sentar sozinha, e a uns 100 metros adiante, não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Quem chorou? Quem chorou? De novo, quem chorou? Versículo 17 agora. O verso 17 falou, não é o choro de Agar que Deus ouviu, repare, mas Deus ouviu o choro do menino. Porque a promessa não era em relação a Agar, era em relação ao menino. Deus ouve, não tenha medo. Deus ouve, Deus não ouve a voz do desespero, Deus ouve o gemido da promessa, Deus ouviu a voz do menino. As circunstâncias podem mudar, mas o Deus que disse não muda. Ei, a fé determina a nossa experiência. Deus não responde a tua dor, Deus não responde a tua angústia, Deus responde a tua fé. Emuná. É a tua fé. E agora, vemos aqui, versículo 18. E eu encerro. Mesmo que tenha passado muito tempo, não duvide de Deus. Pastor, estou orando há muito tempo, não vejo resposta. Segure mais um pouco. Pastor, estou no limite, não aguento mais. Segura mais um pouco. Pastor, mais um dia vou acabar. Não vais nada, aguenta mais um pouco. Pastor, mais uma situaçãozinha, eu vou desmoronar. Não vai nada, aguenta mais um pouco. Olha o verso 18, a ordem de Deus. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus ouviu a voz do menino, e por que não mandou o menino levantar?
Essa é para si. Anote. Você não vai desmoronar. Então, por quê, pastor? Porque tem pessoas que para ficarem de pé dependem de você. Tcharam! Então me ajude aí, pessoal. Eu disse, ei, não vale cair. Se você cai, muitos caem com você. Alô, gente, agora então, de pé, anda, de pé, para que outros possam se levantar. Está aqui no texto? Está aqui. Os instrumentos de Deus são os homens. Deus levanta pessoas para levantarem pessoas. Então, não caia, não desabe, não se renda, não se entrega, porque tem gente que para se levantar precisa que você esteja de pé. Então a ordem de Deus para a sua vida hoje é: levanta-te, porque alguém precisa de você. É o seu marido? Levanta-te. É o seu filho? Levanta-te. É lá no seu trabalho, o seu colega? Levanta-te. Pastor, são os filhos? Esse então não tem jeito. Levanta 2 vezes. Porque eles dependem de você, para que eles estejam em pé. E agora sim, Deus mandou Agar levantar, porque para levantar Ismael, Agar precisava estar de pé. Seus filhos precisam de você. Seu cônjuge precisa muitas vezes de você de pé. Seus amigos precisam de você de pé. Então, se você desmoronar, os outros se rendem também. Aquelas mães que estão a criar os filhos sozinhas, estão onde elas? Não vale cair. Porque se você cai, cai junto. Então aí, diga aí, seja firme. Não caia. Em nome de Jesus. Para que a sua casa permaneça de pé. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te mantenha, te fortaleça em pé, para que aqueles que dependem de você também possam se levantar. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. Amém. Graças a Deus.